Muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, ontem eu estava no ônibus, né, ou seja, estava no coletivo, tinha ido pagar umas contas, e quando eu estava voltando, aliás, foi na ida e na volta, na verdade. Na ida, eu estava escutando algumas conversas, estou sempre atento, vamos dizer, seguindo um método balzaquiano, ou de qualquer grande escritor, é o estar antenado nos discursos, nos diálogos das pessoas, né? Sobretudo quando você está no meio da coletividade. Então, estava ouvindo o papo das pessoas, sobretudo o papo a respeito da situação política do Brasil hoje, né? Então, e na ida e na volta, né? Fui lá, paguei as coisas, e quando eu estava pegando o ônibus de volta, por coincidência, acabei me acomodando num lugar próximo de outro grupo de pessoas que estavam falando sobre política. Pessoas de todas as idades, pessoas mais velhas, pessoas de meia idade, né, mais novos, estavam... É incrível que todos estavam mais ou menos com a mesma ideia, com o mesmo senso comum. Aquele senso comum, vamos dizer assim, já não modificado, mas um senso comum já estragado mesmo, já passado da validade. Então você vê assim que as pessoas, elas de fato, a conversa era assim, eles começavam opinando sobre o Lula, pô, de fato, como é que chegou nessa situação, né? Todo mundo confiou e no fim enganou todo mundo, blá 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 blá, né? E daí, vamos dizer, desse primeiro desabafo e dessa primeira desilusão, vamos dizer assim, esta superficial desilusão dessas pessoas, elas passam para o tema das eleições. E como sempre, o papo é esse, que não há candidatos que prestem, né, que não há ninguém digno de estar lá, ninguém que vai fazer alguma coisa realmente pelo povo, que eles pensam só em si. Aquele senso comum, né, superficial e degradado de sempre. Né? Aí, claro, vai chegando, o papo foi se estendendo e foi chegando nos presidenciáveis, sobretudo em Bolsonaro, que é o mais top no momento, vamos dizer assim. E daí também as ideias sobre Bolsonaro, tanto as ideias sobre Lula quanto as ideias sobre Bolsonaro são as mesmas. As pessoas não diferenciam muito um do outro, né? Porque as pessoas realmente muitos brasileiros estão se opondo ao PT, ao Lula, à Dilma, mas de fato eles se opõem por quê? Porque eles acreditam que são tão corruptos quanto os outros. Que eles não estão ligados no fato de que o Lula tem ligação com a esquerda internacional, com o Fidel Castro, com o Foro de São Paulo, com o Maduro, né? Com outros ditadores ao redor do mundo, né? Que o Lula tentou e muitas vezes conseguiu promover sanções de projetos totalmente espúrios para a cultura, para as instituições aqui no Brasil, que ele deu asilo a revolucionários e prisioneiros políticos altamente perigosos, como o Cesare Battisti ou Olivério Medina. Eles ignoram toda a história do PT e do comunismo, sobretudo o comunismo aqui no Brasil, né? Então, quando eles, na medida em que essas pessoas elas vão dialogando, vão se informando mais ou menos pela TV ou por alguma breve leitura de jornal e vão estabelecendo diálogos a respeito disso, elas não conseguem chegar a lugar nenhum. É mais ou menos que nem o mito de Sísifo, né, que vai empurrando a pedra morro acima e quando chega no topo do morro o que resta é deixar a pedra rolar para refazer todo o processo. É mais ou menos assim o diálogo do senso comum que está por aí. Porque você vê que as pessoas, daí, à medida que o papo se estendia, nos dois casos, na ida e na volta, quando se chegava a Bolsonaro, aí a questão que ele é um cara preconceituoso, ele é contra os gays, ele é um cara que quer liberar arma para todo mundo, então isso vai virar um bang bang, um faroeste. Ninguém consegue se ater a tudo que o Bolsonaro está envolvido, sejam coisas certas, sejam coisas erradas. Sobre o Lula estar envolvido com todo tipo de política espúria, isso é óbvio, 90% da carreira do Lula é isso, né? Mas as pessoas não têm noção nem de uma coisa nem de outra, que é isso que eu acho ruim, mesmo no bom jornalismo aqui no Brasil, esse que a gente pode conferir na internet, em mídias alternativas, no próprio YouTube. Você tem vários canais difundindo informações e atualidades políticas, só que tem uma coisa, é como na arte, está muito bem descrito na Arte de Ler, do grande educador Mortimer Adler, né? Quando ele diz que existe a leitura informativa e existe a leitura que é feita para formar a inteligência, formar
o intelecto da pessoa, formar um hábito de cultuar a busca pelo conhecimento. O brasileiro, em geral, não está cultuando a busca pelo conhecimento. Ele está muito informado, mas ele não tem uma inteligência formada para processar bem todos os dados que chegam até ele, né? Vamos dizer assim, o processamento de dados está falho, né? Então, as pessoas, em geral, elas já se informam muito pouco sobre a situação. E a gente sabe que todo intelectual de grande quilate, todo intelectual profissional sabe que quanto mais eles se esforçam para esclarecer a si mesmo por meio do estudo e tentar esclarecer os outros, eles sabem que, né, do outro lado, por exemplo, movimentos de esquerda, que são bem organizados, estão fazendo o possível para desinformar. Então, já tem essa, por cima, né, você já tem essa luta que é altamente tensa. E por baixo, ali na rasteira, estão as pessoas que estão contemplando, vamos dizer, esta constelação de informações, mas não estão, vamos dizer, se deixando orientar nem por uma, nem por outra, nem por um lado, nem por outro. Eles simplesmente contemplam superficialmente e acreditam que é tudo farinha do mesmo saco. É mais ou menos assim, né? Eles não são capazes de questionar, de observar, né? É aquela coisa da astronomia, da astrologia. Da astrologia tradicional, astronomia tradicional. Aliás, a astronomia vem da astrologia, né? Como o próprio professor Olavo já explicou. Então você tem ali, as pessoas não têm aquele dom de observação, ou pelo menos têm, mas não usufruem, né? De observar mais profundamente e buscar se orientar por meio daquilo ali, né? Vamos dizer, dessa constelação de informações. Então fica sempre assim, aquelas opiniões vão e voltam, vêm e vão, né? Aquela coisa rotineira, né? Aquela informação exígua, fraca, né? Aquela pouca perspicácia na conversa, aquela pouca capacidade de intuir as situações. Então, mesmo que entre um presidente bom e que consiga começar a reverter o processo, a maior parte da população permanecendo muito mal informada, acaba sendo muitas vezes vítima de movimentos de esquerda que vão continuar se articulando de maneira muito inteligente e muito, vamos dizer assim, muito insinuantes, né? Então acaba que muita gente, por exemplo, digamos que o Jair Bolsonaro ganhe e comece a reverter, a melhorar um pouquinho as coisas, vai ter um monte de gente que se opôs ao Lula e que decidiu acreditar em Jair Bolsonaro que vai começar a mudar de ideia, porque vão começar a cair como patins no discurso de esquerda novamente, né? Então, mais ou menos, o povo brasileiro ele tem que estar, e infelizmente ele quase nunca está, tem que buscar se tornar um pouco mais erudito, tem que ter um pouco de erudição, né? Tem que, claro, como o próprio Miguel Reale já dizia, ter uma erudição e dar um sopro de vida para a erudição, e não ficar só com o cara que sabe recitar sonetos e mais sonetos de Camões e de Shakespeare, mas não sabe para que aquilo serve. Mas as pessoas buscam ter um pouquinho de interesse, não precisam nem se tornarem leitores assíduos, mas estarem interessadas em aprender algo, em formar uma inteligência. E não só agora estarem um pouco mais interessadas e um pouquinho mais informadas, simplesmente porque a situação é periclitante, né? E aquela velha situação, as pessoas começaram a se opor mais veementemente ao PT, à presença do PT no Poder Executivo. Por quê? Porque foram prejudicadas no bolso. Porque enquanto havia movimentos a favor do aborto, a favor da maconha, a favor de LGBT, a favor de tudo que é porcaria, ninguém se opunha. Por quê? Porque não estava mexendo com o bolso deles. Estou num bom emprego, né? Estou ganhando bem, foda-se o resto. Meu filho está numa escola ruim, eu tiro ele de uma escola e ponho outra, beleza. Só que não há um desejo de melhorar a si, de tornar-se mais inteligente e tentar, pelo menos, mudar a situação na sua esfera de convivência. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. E esse número tinha que aumentar mais, porque o brasileiro é um povo capacitado. O próprio Mário Ferreira dos Santos, o grande filósofo brasileiro, nas suas gravações, nas palestras que ele deu, nas últimas palestras que ele deu nos anos 60, ele dizia isso: o povo brasileiro é um povo muito mais flexível, um povo que tem a capacidade de lidar com uma série de situações. Só que ao mesmo tempo é um povo preguiçoso, e uma boa parte da população se deixa levar por uma série de situações ilícitas, de
de malandragens, de oportunismos, e que não se, né, cujo caráter não se distingue muito do caráter de quem está, dos grupos que estão lá no Congresso, né? Não tem aquela frase também já desgastada, né, mas que é uma frase verdadeira, que a política de um país é o reflexo do seu povo. É isso aí, né? Então as pessoas têm que estar formadas. Eu gosto sempre nos meus vídeos de indicar alguma leitura. As pessoas têm que ler também um pouquinho, tem que, né? Ou então, se não quer ler, pelo menos peça para alguém, busque alguma instrução, né? Procure ficar um pouco mais culto, não se fechar em mundinhos. Eu gosto de rock and roll, eu gosto de heavy metal, mas eu não vou ficar lá, por exemplo, eu gosto lá do canal do Casa Gastão, por exemplo, ou Alta Fidelidade. São canais muito bons, mas os caras só ficam falando de música, de lançamentos, de bandas, de CDs. Mas eles vamos dizer assim, eles vivem num mundo ali e não saem daquilo, vivem enclausulados, numa concha, né? Eles mesmos dizem que se recusam a falar sobre religião, sobre política, beleza. Só que diante dessa situação, e dado a fama que eles têm, a audiência que eles têm, eles poderiam, por exemplo, tocar um pouquinho no assunto, né? Podiam pelo menos fazer alguma referência, expandir um pouco o universo, só que eles não fazem, então eles ficam muito fechados, né? Quando você tem grupinhos um pouco mais cultos, são grupos muito fechados também, muitas vezes, né? Mas tem alguns problemas, o Olavo está lá fora, mas pelo menos ele continua instruindo as pessoas. Ué, o Lula não fica, vamos dizer, de certa forma, comandando uma boa parte dos propósitos do PT da cadeia? O Olavo continua instruindo as pessoas mesmo lá de fora. Muitas pessoas fazem aqui, Paulo Eduardo Martins, você tem Percival Pugina, Heitor de Paola, muitos outros colaboradores que também estão envolvidos com algum ramo, mas conseguem expandir para mais coisas, conseguem tocar em mais assuntos, expandir um pouco a sua inteligência para além do seu próprio universo. Então é isso que o povo brasileiro tem e deveria ter e não tem. Então, por mais que o jornalismo, exista muito jornalismo bom, que atualize o povo sobre a situação política, ainda assim o povo não está, a maior parte do povo não está assim com aquele preparo para receber, para digerir isso aí de uma maneira inteligente. A gente vê, não tem o Pingos nos Is? Está lá o Felipe Moura Brasil, que é um dos melhores jornalistas aí da atualidade no Brasil, entre outros. Por mais que ele passe com toda boa vontade a situação, ainda assim você vê que quando naqueles intervalos do programa onde aparecem as pessoas mandando mensagens, são poucas as que realmente pegam aquela análise e fazem uma análise extra, dão um prosseguimento. A maioria é hashtag, fora PT, fora Lula, é gente xingando, é gente desejando que o Lula vá para o inferno, vá para a cadeia, vá para tudo. Então, são pessoas que estão ali, estão concordando com aquilo ali, mas estão mais fazendo torcida, né? Mas não estão realmente entendendo aquilo profundamente. E a maior parte das pessoas sempre preocupada com dinheiro e com emprego. Quando você tem perigos de todos os tipos, perigos que estão ali para corromper a alma e muitas vezes para fazer um holocausto de fetos aqui no Brasil. Mas as pessoas estão preocupadas mais ou menos com o bolso. Então é por isso, enquanto as pessoas estiverem só preocupadas com as suas vidinhas, né, com os seus probleminhas mesquinhos que todos nós temos, e estiverem preocupadas em proteger os seus empregos, vai virar tudo um bando de bichinho se enfiando nos seus casulos, né, nas suas tocas, né, como diria o Kafka, e pouco, vamos dizer, com pouca boa vontade, com pouco, vamos dizer assim, com pouco afã de um pequeno auto-sacrifício que ele possa fazer em prol do outro, né? Você perde o emprego hoje, se você for esperto, você pega outro amanhã. Eu saí do emprego, logo já estava no outro. Fui demitido do emprego, mas logo já estava no outro. Comecei a trabalhar ali. Isso a gente se vira. Todo mundo pode se virar de alguma maneira, né? Como diria o Chicó, no Auto da Compadecida, para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Mas enquanto o povo estiver assim, sempre com esse baixo senso comum e com essa mesquinharia só pelo lucro, por viver bem, vai ser difícil você ter uma melhoria de modo geral no Brasil e não só lá no Poder Executivo, né? Ou seja, então as pessoas estão muito informadas muitas vezes, mas estão muito mal formadas intelectualmente. Era isso.